Olá, queridos, a paz de Cristo. É uma grata satisfação mais uma vez ter você aqui no meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial, para mais um vídeo, para mais uma aula. Nessa ocasião, a 8ª aula do trimestre da maior escola bíblica teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E nesse aqui encontro nós falaremos sobre a importância, o ministério sacerdotal do homem na família, já aí completando, caminhando para o final do trimestre de 2023. Aqui a data para registrar o tempo desse vídeo. Na verdade, hoje são 17 de novembro de 2023, glória a Deus e aleluia. E com certeza essa aula será maravilhosa. Antes de começarmos aqui a aula efetivamente, quero fazer aqui para você aqui alguns anúncios. O primeiro é chamar a sua atenção para que você se inscreva aqui no canal, né? Se inscreva aqui efetivamente no nosso canal. Tá aí, é só clicar aí no inscreva-se e acionar o sininho, ficar atento às notificações para então aqui trabalharmos com alegria, né? Outra questão importante, caso você queira minha presença num evento da sua igreja ou um evento que você venha realizar e que deseja a minha participação, está na sua tela aí o nosso telefone de contato, agenda, e também é o número do Pix, está aí 21984778523, 21984778523, aqui no canal Crescendo pela Palavra. Portanto, vamos seguir em frente, avançar em nome de Jesus. Agora, antes de tratarmos efetivamente da lição em questão, que essa está na sua tela, o ministério sacerdotal do homem, eu quero chamar a sua atenção para este evento que ocorrerá amanhã. Amanhã, às 10 da manhã, aqui no meu canal no YouTube, nós teremos o segundo podcast da palavra, que será sobre o tema A Excelência da Bíblia. Eu, o pastor Israel Trota e o pastor Natan Fernandes conversaremos aqui no canal Pastor Gilson Paulo Oficial sobre esse assunto tão interessante, tão rico. Estamos já preparados para esse evento. Na verdade, as luzes estão acesas, já as câmeras posicionadas, agora só falta mesmo a ação, que será agora, sábado pela manhã, às 10 horas, ao vivaço aqui no canal. Pastor Israel Trota é doutorando na PUC, um homem preparadíssimo. O pastor Natan Fernandes, ele é teólogo, historiador e pastor titular da Primeira Igreja Batista Central em Belford Roxo, um grande homem de Deus, uma pessoa realmente graciosa. Será de fato um show aqui de manhã para a glória de Deus. Portanto, não fique de fora, participe, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos juntos, porque será uma manhã de muito aprendizado aqui no programa Podcast da Palavra, um programa do canal Crescendo pela Palavra, Pastor Gilson Paulo Oficial, ok? Então anote aí e vamos em frente em nome de Jesus. Pois bem, dito isso, aqui começaremos a nossa aula de hoje. O ministério sacerdotal do homem, e é claro, manifesto, relacionado na família. E quando utilizamos a palavra ministério e sacerdócio, são duas questões que estão de uma forma alinhadas, né? Ministério tem a ver com serviço, evidentemente, sacerdócio com um serviço sacro, com um serviço devocional, com um serviço vinculado ao nosso encontro, a importância de desenvolver um relacionamento com Deus. Portanto, a ideia é ao mesmo tempo levar as demandas para Deus, mas também trazer a presença de Deus para nós, para nossa casa. Você, homem de Deus, é responsável em injetar, em insuflar, encher a tua casa da presença de Deus, né? Você tem um papel importante de liderança nesse contexto aí devocional, cultico e religioso. E enquanto o texto bíblico básico que o autor utilizou para tratar do assunto de modo introdutório são dois textos de Provérbios, capítulo 4, versículo 1, 3 e 4, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, 3
de 5 ao 7. Os dois textos estão relacionados ao papel do pai enquanto ensinador, enquanto instrutor, enquanto professor, enquanto mestre. Todo pai é um mestre, todo pai ensina, todo pai tem um papel importante dessa educação. Hoje em dia, basicamente por questões culturais, boa parte da instrução, da educação ficou a cargo da mãe, né? E isso, é claro, está tendo uma mudança por conta da nova configuração até social. Mas o homem não tem essa cultura. Mas biblicamente o papel de ensinar, de instruir, de educar, do ponto de vista profissional, do ponto de vista religioso, cultico, da adoração, função paterna, função do pai. Veja aqui o que o texto nos diz, né, em Provérbios 1, 3 e 4. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. O pai que ensinava, aqui um relato da presença marcante do pai no processo educacional e de instrução. Aqui veremos também o método que o pai normalmente utilizava, mas o fato é que essa ideia de que ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele venha crescer não se desvie dele, tem a ver com essa ideia de ensinar no caminho, durante o processo, a vida, a dinâmica, e no caminho, ensinar o caminho em que ele deve andar. E na mesma esteira aqui do ensinamento, o texto de Deuteronômio também versa sobre isso. Porque é importante até você minimamente contextualizar a importância do livro de Deuteronômios, ou Deuteronômio, né? A repetição da lei. O momento em que Moisés repete a lei de modo sintético, a geração que era menor, né, de 20 anos, que saiu do Egito, bem como aquela que nasceu durante o deserto, porque a de cima de 20 sucumbiu no deserto. Então, a nova geração, ele repete a lei, repete o discurso nas campinas de Moabe, naquele momento auspicioso em que o povo adentraria e conquistaria a terra, e na terra era importante observar, atentar, obedecer à lei do Senhor, porque tal obediência se traduziria em vitórias, em bênçãos, em conquista, no campo, na cidade, no verão, no inverno, não importava o contexto, era a obediência que iria sacramentar a vitória do povo a partir de uma decisão do coração de obedecer. E nesse contexto, capítulo 6, há o cerne, o coração dessa lei. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, deve amá-lo de coração, toda a sua força, toda a sua alma. Aí ele começa a explicar e diz que deveria inculcar, intestinar, trazer para as entranhas, para o coração, a lei do Senhor na vida dos filhos. Inculcarás aos teus filhos esse mandamento, quando deitado, levantado, andando, parado, em todo o tempo deveria ter o papel de ensinar, de educar. Portanto, aqui uma ideia de um processo educativo, educacional, que visa cristalizar a verdade de Deus no coração do homem, da criança. Enfim, nessa esteira que transitará aqui a aula. Portanto, os objetivos dela são estes: entender como a cultura pode afastar o homem da vontade de Deus. Segundo lugar, conhecer as dimensões da paternidade à luz da palavra de Deus. E por fim, compreender o papel do homem na família, de acordo com os textos sagrados, textos bíblicos, todos vinculados ao papel dessa funcionalidade do homem a partir do exercício das suas dimensões educativas, tá? A primeira parte da aula tem a ver com a cultura. Então, aqui eu vou trabalhar com você o que é cultura e como ela minimamente se constitui no processo relacional. E depois discutir aqui essas dimensões, o papel, as funções do pai na família e respaldar, reforçar essa função à luz da palavra de Deus. Na palavra aqui introdutória,
o comentarista, que é um grande homem de Deus, um profundo conhecedor da dinâmica familiar, um especialista, no aspecto do tratamento, do aconselhamento familiar, portanto uma pessoa da área, um pastor pós-doutorado, camarada fera, ele faz uma assertiva aqui na parte introdutória da revista, que eu fiz questão aqui de manter a essência da própria introdução da revista, que diz assim, aqui eu parafraseei parte da introdução: em meio a tantas mudanças, o mundo é um mundo volátil, mutável, que está sempre em ebulição e em transformação, e em meio a tantas mudanças positivas e negativas, existe uma certeza que se impõe à reflexão dessa lição. Veja, aqui ele afirma: existe uma certeza que se impõe, que se estabelece, que se coloca de maneira firme. Existe uma questão fundamental de fundo, existe uma questão inegociável, existe um pressuposto para ele, o autor, é como se fosse um axioma, um postulado inegociável. Qual é este? Ele afirma: o resgate bíblico dos lares precisará passar pela posição que os homens assumem dentro de suas casas. Veja que afirmação poderosa. O resgate bíblico dos lares precisará passar ou passará pela posição que os homens assumem dentro das suas casas. Em primeiro lugar, aqui está afirmando que a família ela está em apuros. Os lares estão em apuros, estão numa fase de aprisionamento, uma fase de cadeias, de amarras, uma situação complicada, porque ele usa a palavra resgate. Ora, resgatar tem a ver com libertar, em promover liberdade. Só promove liberdade, só resgata quem é cativo, ou está em cativeiro, ou está aprisionado, ou está fora dos parâmetros para os quais fora edificado. E aqui o papel dele, nós temos que resgatar essa família. Essa família está perdendo a sua essência, o seu rumo, o seu caminho, a sua marca primeira, a sua marca principal. E é fundamental que haja uma intervenção de resgate, de restauração, de mudança. E como essa mudança, como esse resgate acontecerá? Ele afirma: a primeira coisa, tal resgate passará pela posição, pela postura que os homens assumem dentro das suas casas. Passará pela posição que os homens assumem dentro das suas casas. Está aqui, em outras palavras, colocando o peso, a responsabilidade maior sobre os ombros desse homem. Está colocando a resposta, o papel, a saída nos ombros, nas costas desse homem. A tua família, a tua casa, a estrutura do seu lar, o resgate da sua família que de repente esteja, quer queira não, em situação periclitante. Tal mudança perpassa na decisão e posição do homem nessa casa, nesse lar. A figura paterna é de extrema relevância para salvaguardar a família. Aqui em outras palavras. E essa ideia aqui não é uma ideia absurda, é uma ideia extremamente factível, justificável, comprovável à luz da palavra de Deus, que inclusive será e é o tema dessa aula a partir desse desdobramento. Aqui ele faz uma afirmação peremptória e agora ele vai desenvolver essa afirmativa a partir de fundamentação bíblica e mostrar a seriedade e a importância do papel do homem no resgate da família. Sem que o pai, marido, assuma a função sacerdotal que lhe é imposta na Escritura, será impossível pensar em famílias verdadeiramente restauradas. Viu? É uma situação imposta. Se é imposta, é porque Deus colocou. Se Deus colocou, porque Ele sabe qual é o melhor caminho. Vamos lá ver aqui com calma, tá bom? Bem, a primeira questão, e aqui eu confesso, não vou aqui tratar a miúdo, porque se fosse tratar a miúdo desse tema, ficaria várias aulas versando sobre esse ponto. É um ponto que o autor colocou com esse viés histórico.
Eu sou professor de história, portanto, eu teria até uma certa facilidade de falar sobre este assunto, haja vista a minha formação, não porque eu saiba muito, é porque eu gastei alguns anos da vida me dedicando a estudar história. Portanto, eu tenho minimamente um saber sobre essa questão, mas aí nada de relevância, só que eu não vou aqui gastar o tempo da aula nesse viés histórico. Mas, porém, vou aqui destacar o que é cultura e como ela pode sofrer intervenções e, portanto, ser transformada e mudada. Que tipo de cultura é essa? O que aconteceu para moldar e mudar a forma de ser? E que essa mudança reverbera ou não na nossa relação com Deus? É isso que eu vou aqui destacar nessa hora, a partir de agora. Veja aí na sua tela o que nós temos aí. Cultura pode afastar o homem da vontade de Deus? Como a cultura pode afastar? Bem, primeira coisa, o que é cultura? O que é cultura? Cultura aqui no texto, no caso aqui na tela, no contexto da revista, não tem a ver com conhecimento, saber, informações. Aquele homem tem uma cultura invejável, é um homem muito culto. Às vezes também usamos a palavra cultura no sentido de inteligência, de informação, de instrução. Como também às vezes pode usar a cultura como sinônimo de plantação, de agricultura, né? Plantando a cultura da cana, a cultura do milho. Cultura tem a ver com produção, tem até a monocultura, é a cultura de um único produto, né? No contexto de, pensando aí em latifundiário, em grandes plantações e tal, uma plantação monocultural, né? Enfim, monocultura. Não, aqui a ideia de cultura aqui tem a ver com maneira de viver, modo de vida, é o tal modus vivendi, ou estilo, a maneira como as pessoas vivem, modo de viver. E esse modo de viver que manifesta os princípios norteadores no relacionamento interpessoal ou social. Essa maneira, esse modo tem a ver com o aspecto da ética, da moral, né, do trato, do relacionamento, o que a sociedade valoriza, o estilo de vida, a maneira de viver, o costume presente nessa prática interpessoal ou relacional de um modo mais amplo. Então aqui cultura é como as pessoas vivem. Essa cultura, do ponto de vista social, antropológico ou sociológico, ela sofre intervenções, portanto muda, é mutável, é localizável, é datável, tem a ver com aspecto geográfico, aspecto temporal, aspecto histórico, e que, portanto, ela sofre mutações em função das forças construtoras do aspecto cultural, aqui de modo bem rápido, bem direto. Aí, todavia, uma questão importante, essas mudanças que o mundo sofre ao passar do tempo, são positivas ou negativas? Essas mudanças nos levam à presença de Deus ou nos afastam dela? Outra pergunta importante: o que pauta a sua vida? Qual é a sua referência? A tua referência é a cultura vigente ou a palavra de Deus? Em que você se firma? Qual é o teu fundamento? O teu fundamento é a cultura vigente ou é a palavra de Deus? Você segue os valores desse mundo ou os valores de acordo com a ética cristã? Aqui no meu canal um vídeo que eu verso sobre a ética cristã. Eu trabalho a ideia da pós-modernidade e desenvolvo o aspecto também dessa ética. Enfim, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: que a ética secular, a ética desse mundo, essa maneira de viver do mundo, ela sofre mutações e sofre mudanças. Todavia, existe uma ética que perpassa, sobrepõe essa ética secular, que é a ética bíblica, manifesta na ética cristã. E a nossa referência não é a cultura vigente. A nossa referência não é o que a sociedade aplaude. A nossa referência não é o que um youtuber famoso vem dizer, ou um canal midiático, uma mídia, uma televisão, ou um programa X, ou uma ideia A, ou até a escola estabelece enquanto padrão comportamental. O que estabelece padrão comportamental para nós é a Bíblia Sagrada. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Portanto, a nossa referência é a Bíblia. Até pode
a sociedade aplaudir muitas práticas. Problema dela. Eu vou, na verdade, acatar para mim o que a Bíblia estabelece enquanto padrão de verdade, enquanto referência, né, impulsionadora de comportamento. Eu não abro mão da palavra, porque a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de Jesus. O mundo é volátil, o mundo é relativo, é transitório, é mutável, há uma metamorfose ambulante no contexto do mundo vigente, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e é nela que eu pauto a minha vida. Essa cultura que nós percebemos no contexto social, ela sofreu inúmeras interferências, e essas intercorrências promoveram mudanças importantes na concepção de vida, bem como nas relações sociais. Tem até um livro clássico que você, se quiser ler, para saber um pouco sobre como o mundo dinâmico, há mudanças profundas e dinâmicas. Leia o livro A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, um historiador marxista. Portanto, é interessante lê-lo com reserva, mas ele mostra como a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, com muita ênfase no século XIX, e que promoveu uma mudança brusca. Imagina um mundo saindo do contexto das manufaturas, do trabalho braçal, e passou a usar máquina numa alta escala de produção. A uma alta escala envolve a importância de vender, negociar, portanto fomenta as feiras, o comércio, começa a surgir com força os bancos, uma nova estrutura econômica sendo implementada a partir dessa produção em alta escala, mão de obra centralizada no contexto urbano. O mundo passa a ser mais urbano do que rural. Enfim, não vou aqui estar no mérito, aqui repito, mas há uma nova configuração social, e nessa revolução social estabelece uma vida mais urbana, mais citadina, e na cidade a lógica é outra, na cidade os valores são outros, na cidade o estilo de vida é outro. E como então alimentar Deus na esfera da cidade, numa esfera urbana? E você pode perceber que o homem no campo tem um estilo de vida diferente daquele que vive na cidade, e portanto há uma mudança na cultura. E como essa mudança vai interferir na nossa vida com Deus? Outra questão, que nesse mesmo contexto, no século XVIII e século XIX, houve um endeusamento a partir de propostas filosóficas da razão, é o chamado racionalismo. A razão passou a ser a terra dourada, a deusa Atena entronizada no que diz respeito ao discurso em que valorizou a ciência comprovada, comprovável, observável, do laboratório, do concreto, do olho nu, do 2 mais 2 são 4, do A mais B, aquela ideia que você vai lá e observa na lupa o movimento, não precisa, em tese, de fé ou de abstração, pelo contrário, é observação nua e crua, nesse contexto em que se criou, inclusive, uma crença sobre o poder inequívoco e absoluto da razão da ciência, queria salvaguardar o homem. Houve uma tentativa de alijar, separar Deus do contexto social. Até alguns, de modo tão assim exagerado, afirmou que Deus morreu, a morte de Deus, não somente do Deus pessoa, mas a ideia, o conceito. Diziam eles que o mundo agora vai se desenvolver, alcançar a maturidade, a maioridade, e vai se divorciar de Deus e vai esquecer, porque Deus se tornará desnecessário. E muitos embarcaram nessa linha, nesse navio, nesse barco furado, nessa canoa furada, e naufragaram de verdade, Não somente pessoas que abandonaram Deus, portanto praticaram o ateísmo, como também pessoas que não abandonaram a crença em Deus, mas viveram a partir de um comportamento no qual não se evidenciava a atuação ou a intervenção de Deus. Pessoas deístas acreditavam, mas não viviam em função de. Ou até aqueles que exerceram um papel importante nas igrejas,
portanto não romperam com as igrejas, mas quiseram e tentaram adaptar o texto bíblico ao avanço científico. Aí nasceu a tal teologia liberal, homens que professavam uma fé em Deus, mas sem, na verdade, atentar para a palavra, porque queria adaptar a mensagem cristã aos avanços científicos, como se fosse uma impossibilidade de equacionar a verdade científica da verdade da fé. São duas verdades, ou são verdades a partir de dois prismas, o prisma da fé e o prisma da razão. Se é verdade, não se choca. Se é verdade, não se contrapõe. Se é verdade, se complementa. Você pode encontrar Deus a partir da razão, bem como a partir da fé. São dois caminhos distintos que têm que culminar no ser que emana a verdade. Essa ideia de ciência aí, às vezes, que é contra a nossa fé, são basicamente postulados, axiomas, ou são teorias que não refletem de verdade a ciência comprovável. Mas aqui é uma outra história. O fato é que tanto o racionalismo, na sua postura cientificista, se opuseram à ideia de Deus, bem como também a Revolução Industrial que reconfigurou o mundo, mas para além disso, os próprios movimentos libertários, em tese da emancipação feminina, que visou romper com as amarras de uma subjugação feminina diante do poder masculino, segundo o pensamento feminista. E esse discurso da emancipação feminina, que em tese é tal feminismo, acabaram de uma forma também estabelecendo padrões de comportamento para a mulher. Inclusive até diz, o feminismo, que a pessoa não nasce mulher, ela se torna mulher. É uma condição de subjugação, e para romper com essa subjugação tem que romper com a ideia, com o estigma de ser mulher. Isso implica na maternidade, implica no papel na casa, é todo um discurso de desconstrução que vem de encontro ao que a Bíblia estabelece enquanto padrão de homem e de mulher. E é claro, hoje em dia há também esse pensamento pós-moderno, que também aqui não vou entrar aqui no mérito, esse pós-modernismo, esse pensamento, essa filosofia pós-moderna na qual estamos vivendo agora, é uma filosofia eminentemente relativa, volátil, líquida, fluida, inconsistente, não se pode firmar, é um solo, é um terreno movediço que se estabeleceu a partir de muitas ideias, em que não cabe, de acordo com o pensamento pós-moderno, um discurso mais autoritativo, normativo, absoluto. Há uma centralidade forte no indivíduo, cuja vontade do próprio é a vontade absoluta, e vale fazer o que ele bem entende, o que deseja. Ele é o senhor de si, e as favas, que não quiser aceitar o que ele quer fazer, porque o que vale é ser feliz. E nessa ótica hedonista do prazer pelo prazer, há uma quebra de autoridade, uma quebra de norma, e portanto tudo que nos remete a Deus, a palavra, a norma, a doutrina, eles ignoram e rechaçam, e quer viver, dar vazão aos seus instintos primitivos, digamos assim, aos seus instintos primitivos, e não querem glorificar a Deus. Portanto, se percebe um mundo hostil a Deus. Esse mundo pós-moderno é um mundo ateísta, é um mundo anticristão, importante ressaltar isso. É um mundo que odeia as verdades cristãs, essa cultura judaico-cristã extremamente atacada. É um mundo antissemita também, meu amigo, brincadeira não, tá? É um mundo que defende a tolerância, mas é intolerante à fé cristã. Nesse contexto, a pergunta básica é essa: você vai se pautar, do ponto de vista do comportamento, a partir da cultura vigente, ou a partir do que Deus estabelece na sua palavra para nós? Você, mulher, você, homem, que tipo de referência você está usando para poder pautar a sua casa e a sua vida? Nesse relacionamento consigo, com o próximo e com Deus, o que te impulsiona, o que te molda, o que te leva a agir? Quais são os teus valores? Uma pergunta. Essa cultura vigente vai te afastar da vontade de Deus, ou você vai decidir servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade? Você vai dizer, como disse o patriarca Josué,
eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou você vai de fato erigir um éfode de ouro para você e sua casa? A decisão é sua, tá? Só que a recompensa para aquele que decide servir a Deus e adorá-lo. Bem, aqui avançando nessa ocasião, até por conta do horário aqui, já são meia hora de conversa aqui, né? O resgate da paternidade à luz da Bíblia. Resgate, uma vez manda aqui, ressalto a palavrinha resgate. Resgatar é porque está enterrada, resgatar porque está aprisionada, resgatar porque há uma situação de falta de liberdade, e resgatar, portanto, é libertar, trazer de novo a lume, a luz, a vida, a liberdade. É nessa ideia aqui. Resgatar o que, pastor? A paternidade, a figura do pai. Há uma tentativa sistemática de quebrar, né, o aspecto da paternidade, que de alguma forma caminha e dialoga com a palavrinha patriarcal, o poder pater do pai no processo de governança da casa. Essa paternidade cada vez mais sendo diluída, atacada, como se ser patriarcal é ser demonizado. A sociedade ocidental está calcada no aspecto da paternidade, do patriarcalismo. Patriarcal, que hoje é uma palavra ofensiva, é muito mal compreendida. É o poder sentado no pai. Como você vai exercer o poder? Uma questão a pensar. Agora, o fato é que não importa se é patriarcado, matriarcado ou o nome que seja, há uma centralidade de poder na relação social, seja micro ou seja macro. Vai me dizer que se tirar a figura do pai enquanto um poder patriarcal e colocar outro poder que quer que seja, uma outra configuração familiar, não vai ter nenhum tipo de anomalia, de disforia, de disfunção? Ou você acha que todo casamento em que não há figura paterna, mas há as relações homoafetivas, não há problema na relação? Não tem situações assustadoras e de fato aberrações? Você nunca ouviu falar de crianças que foram mortas, assassinadas em ambiente homoafetivo? Nunca ouviu? É uma novidade? Não, tem aí trocentos casos, só você pesquisar, você vai ver. Então você percebe, não é a disforia, não é a disfunção que tira a credibilidade e a legitimidade de uma estrutura montada de poder. Ponto. Aqui pensando, por exemplo, aqui o patriarca Noé, um patriarca, ele enfrentou a incredulidade do seu tempo, enfrentou a imoralidade do seu tempo, enfrentou a fúria de uma sociedade corrupta e perversa, que banalizava o casamento, casavam-se e davam-se em casamento, uma sociedade que não cria no que Deus revelou, porque a Bíblia diz que ela estava tomada, dominada pelo ódio, corrupta ao extremo, ao ponto de Deus derramar sobre o mundo o dilúvio. Mas Noé creu no Senhor, Noé andou na presença de Deus, e mesmo nunca tendo acontecido uma chuva, um dilúvio, ele construiu uma arca, porque Deus havia dito e se revelado a ele, e a partir da decisão, da vida, do estilo, do caminho de Noé, ele salvou a si e a sua casa. Um patriarca salvou a sua família, um patriarca salvou, portanto proveu saída, proveu recursos a partir das suas ações para salvaguardar a sua casa. Noé e os 8 foram salvos por conta dessa vida sacerdotal e de comunhão com Deus que salvou a família. E tem trocentos outros casos de patriarcas que foram positivos para a família. Ok? Então o problema não está no patriarcado, está como se exerce o poder, em que sentido isso se dá. A bem da verdade, essa ideia do patriarcado, do poder sentado no pai, é uma visão bíblica. Deus deu de fato um homem a autoridade. Ele é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. A mulher, portanto, tem que submeter ao marido. Que tipo de submissão é essa? Que tipo de liderança é essa? Qual é a proposta dessa questão? É isso que eu vou comentar com você a partir de agora, em nome de Jesus, tá? Antes de entrar nessa ideia aqui
nessa ideia do papel do homem e fundamentar biblicamente, veja aqui nesse resgate da paternidade, à luz da Bíblia, as dimensões nas quais o homem tem que atuar. Eu vou citar aqui e avançar. Ele atua na dimensão pedagógica, na dimensão espiritual, na dimensão moral, social e afetiva. Na dimensão pedagógica, o pai é aquele que ensina. Não coloque, não transfira para sua esposa o papel de educar os seus filhos. Você é o responsável pela sua casa. Na minha leitura, o homem é 70% responsável pelo sucesso da sua casa. Os outros na mão da esposa. Ela, com as suas próprias mãos, pode derrubar ou ela pode edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com a própria mão, a destrói. Ela tem um papel importante no processo constitutivo da família. Mas quem é o cabeça da casa é o homem. Foi a ele que Deus mandou lavrar e guardar o jardim. Foi a ele que Deus confiou a tarefa de lavrar, promover, trabalhar, desenvolver e crescer, mas também de lavrar e guardar. Guardar é proteger, cuidar, zelar, impedir que entre erva daninha ou feras perigosas, como a serpente que enganou Eva, ludibriou e houve todo o transtorno decorrente do pecado de Eva, mas para quem ou a quem Deus designou a responsabilidade? É o homem. Tanto que a Bíblia diz que é o pecado de Adão e não o pecado de Eva. Adão foi omisso na questão de cuidar e lavrar o jardim. Onde estava Adão quando a serpente dialogava com Eva? E tinha que tomar atenção, essa omissão de Adão provocou o que provocou. E Deus, ao saber, ao visitar o homem, Adão, onde estás? Deus não procurou a mulher, procurou Adão, porque ele procurou o responsável, a quem havia confiado, a quem lhe deu o governo e, portanto, responsabilidade e responderia sobre as ações administrativas da humanidade naquele contexto ali edênico. Vamos aqui, ó. Então, aí sim, esse papel pedagógico, o pai ensinando, papel espiritual, o pai trazendo Deus para a família, responsável em ensinar a Bíblia, responsável em conduzir para a igreja, responsável em dar essa dimensão espiritual no contexto familiar, não um pai ausente, não um pai negligente, não um pai que fala mal de pastor, fala mal de igreja, tá tudo errado e tal, não, mas é um pai centrado, um pai firme, um pai que dá estabilidade, aporte emocional, aporte pedagógico, aporte social, aporte afetivo, aporte moral, estabelece o padrão do exemplo, do comportamento e, portanto, tem essa função de cuidar da sua família do ponto de vista social. Ele busca promover, proteger, assim, prover recursos para que a sua família seja abençoada. E, é claro, também promover a afetividade. Um pai que ama, um pai que abraça, um pai que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Um pai que abre mão de si para promover e abençoar a sua casa. É um pai que renuncia para o bem-estar da sua família. Não um pai que oprime, não um pai opressor, não um pai que aprisiona, não um pai que castiga, não um pai que faz sangrar, mas um pai que faz amor e um pai que faz amar. Um pai que, portanto, se entrega para poder promover a sua família e desenvolver um relacionamento salutar, saudável no contexto da casa. Bem, eu coloquei aqui na sua tela aí, rapidamente aqui, um texto que nós sempre lemos, citamos, já conhecemos. Tem dois textos aqui na Bíblia que seria interessante discutir, mas um eu vou te orientar a você. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado Casamento, o lugar em que tudo começa. Casamento, o lugar em que tudo começa. Nesse vídeo eu trabalho a ideia do texto lá de Gênesis 2, em que diz que e deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ali no texto, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ossos do meu osso, e será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Eu explico parte a parte do texto, e mostro, falei uma disjuntora para que esteja como diante dele. Eu trabalho a miúdo esses textos aqui num vídeo aqui que tem aqui chamado Casamento, o lugar em que tudo começa. Pode ir lá ver, assistir, você vai saber um pouco sobre o contexto primário do Gênesis. Aqui eu vou destacar o texto de Paulo
aos Efésios, do capítulo 5, versículo 22 em diante. Nesse texto aqui eu vou destacar para você algumas coisas, bem rapidamente, sem querer ser aqui extensivo. Veja que o que Paulo orienta nesse contexto familiar, ele aborda a mulher, o homem e os filhos. Vós, mulheres, aqui uma palavra primeira para as mulheres, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, sujeição, submissão, obediência, respeito, reconhecer a autoridade, reconhecer o papel de liderança do marido. Você, mulher, está disposta a obedecer a palavra de Deus, ou que diz assim, o que diz a cultura vigente? Aqui está um princípio bíblico. Se Deus colocou, é porque a melhor coisa de fato é obedecer o que a Bíblia diz. Eu vou tratar aqui do homem, que diz respeito a essa liderança. Veja, há trocentos casos na Bíblia de mulheres que foram submissas ao marido na mesma missão, usou a sua força, a sua habilidade, a sua capacidade criativa para consolidar a sua casa e a sua família na realização e na consolidação da missão familiar, que foram bem-sucedidas, trabalhavam, dinâmica. Só você ler a mulher de Provérbios 31, que era uma mulher extremamente hábil, dinâmica, uma pérola, um rubi, extremamente escasso, difícil de encontrar e achar, mas uma mulher de uma extrema habilidade. Não era mulher tolhida, aprisionada, escravizada, não tinha aquela ideia de doméstica enquanto uma prisão. Uma mulher extremamente com autonomia, com proatividade, capacidade de criação, de construção. Aqui no vídeo Casamento, no lugar em que tudo começa, eu explico a palavrinha que lhe seja idônea, idoneidade. Só ver aqui no vídeo, você vai ver o que eu expliquei para você, entender em que sentido essa mulher é idônea, no aspecto da sua criatividade. Não vou aqui entrar porque aqui vou levar muito tempo para explicar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Veja aqui, entenda esse quadro em que Paulo está pintando. Ele utiliza 4 elementos: o elemento homem, o elemento Senhor, o elemento mulher e o elemento igreja. Ele compara o homem ao Senhor, compara a mulher com a igreja. Se você acha que comparar o homem ao Senhor é uma questão de peso, como também você acha comparar a mulher à igreja? Igreja é nada mais nada menos do que o corpo de Cristo, do que a noiva do Cordeiro. E você vai ver aqui o que Jesus fez por essa igreja, o que lhe deu por ela. Quanto mais você lança a luz a relação Jesus e igreja, você compreenderá a relação marido e mulher. Se o marido fizer com a mulher o que Cristo fez com a igreja, está tudo resolvido, não tem problema algum de sujeição e de amar. Veja, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Por quê? Vai explicar qual motivo, qual a base. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher. Aqui a cabeça tem a ver com a liderança, com esse condutor do navio, com esse como um vique que conduz, que lidera a frota de maneira a levá-la a um porto seguro, a enfrentar o mar bravio da vida e ao final de tudo não naufragar, não morrer na praia, pelo contrário, atravessar esse mar bravio enquanto um homem marcado de determinação, de coragem, de entrega, buscando salvaguardar a sua frota enquanto um líder náutico de excelência. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também ele refere, Cristo é a cabeça da igreja. Eu pergunto, a igreja tem problema em obedecer a Jesus? A igreja tem problema em submeter a Jesus? Não, pelo contrário, a igreja tem prazer, tem alegria. Jesus é o cerne, é a fonte da nossa adoração, nosso culto. Ele é digno de aplauso, de louvor e de glória. Por quê? Porque em relação àquilo que ele é, mas também por aquilo que ele fez pela igreja. Então, o que ele fez para você entender por que a igreja submete a ele sem problema? Sendo ele próprio, aqui no caso de Jesus, o salvador do corpo. Ele é a cabeça da igreja, mas ele é o próprio salvador, aquele que livra
aquele que tira o corpo da mazela. Portanto, a ação dele é de proteção, de livramento. É uma profissão, uma atuação de extrema ação vinculante à salvaguarda, ao benefício do corpo. Jesus é, portanto, um beneficiador, um beneficiário do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí ele vem que explicar como é sujeição. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E vós, maridos, aí começa aqui agora, e vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Bem, Cristo amou a igreja. Ok, amor não são palavras, né? Amar não é palavra, amar é atitude, ações. O que Jesus fez por essa igreja, né? Bem, ele amou, se ele amou, ele fez alguma coisa. O que ele fez? Aí você poderia ficar aqui horas. Jesus afundou, estabeleceu, instituiu, deu notoriedade, visibilidade, existência, deu vez, deu voz, deu essa igreja, deu poder. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Veja, transformou a igreja, a porta-voz, o canal da sua glória, da sua grandeza, a profetisa do Senhor. Essa igreja, coluna e firmeza da verdade. Essa igreja é a noiva do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Essa igreja que é a menina nos seus olhos. Essa igreja que é amada, igreja que é triunfante, vitoriosa. Essa igreja que, em função do seu poder e da sua intervenção, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa igreja que é indestrutível e inabalável. É assim porque Jesus a amou e lhe deu poder. Dar poder é promover, dar poder é proteger, dar poder é de fato dar visibilidade, é lançar, é dar de fato, aqui repita a palavra, notoriedade, vida e vida abundante. Eis que vos dou poder, e soprou nela o seu espírito. Ele a vestiu de glória, a vestiu de poder. Se você fizer isso com a sua mulher, meu amigo, meu irmão, você pode descansar que ela vai estar sujeita a você. Ele não quis nem quer de forma alguma silenciar a voz da sua noiva. Ele não quer, nem quis, nem desejará neutralizar, abafar o vigor, o resplendor, o fulgor da sua noiva. Não, ele quer adorná-la, ele quer embelezá-la, ele quer enriquecê-la, ele quer promovê-la, né? Não quer que ela seja maltrapilha, ande imunda, ou seja envergonhada, cabisbaixa. Não, ela quer que essa seja de autoestima elevada, né? Se de fato passou ali, vai o meu triunfo, né? O triunfo. Ele quer de fato investir nela. Entendeu aqui? Porque a igreja tem prazer em ser submissa ao Senhor, porque ela é honrada por Jesus. Vou repetir, porque ela é honrada. Se você honrar a sua esposa, amá-la, investir, promover, proteger, facultar condições para dar visibilidade, notoriedade, destaque, você vai então ser respeitado por ela, porque liderança de verdade não oprime. Liderança não tolhe. Liderar não é escravizar. Liderar não é impedir. Liderar não é castrar. Liderar é promover, é dar poder, é fazer com que o liderado alcance posições elevadas para a glória do nome do Senhor. Tanto é verdade que essa ação de Jesus para com a noiva, que ele de fato amou, veja, ele a amou ao ponto de se entregar. Aqui entregar é se doar, é abrir mão de si, é ter da renúncia, é privilegiar, é priorizar essa igreja, mesmo sem merecer, mesmo sem ter dado. Ele decidiu por amor a se entregar, e nessa entrega de Jesus, o que ele esperou? Qual foi o resultado? Nessa entrega, ele entregou para a santificar, porque não era santa. Ele não esperou que ela fosse santa para se entregar. Ele se entregou por ela, ainda sendo pecadora. Ainda, né? Sendo nós ainda pecadores, ele mostrou o seu amor para conosco, nos amando sendo ainda pecadores. Perceba aqui que ele se entregou para a santificar,
para a purificar. Na entrega dele, a entrega dele se desembocou ou se desagou enquanto reação, enquanto resultado, né, na santidade dessa igreja, na purificação dessa igreja, mediante com a lavagem da água pela palavra. Essa entrega foi também carregada, envolvida da presença de Deus, mediante a aplicação, a ministração da sua palavra. Você, marido, se entregue à sua vida, à sua vontade, ao seu sentimento, né, à sua habilidade, mas que essa entrega seja mergulhada, encharcada, misturada com a palavra, pela palavra. Você é responsável em ensinar a palavra na tua casa, homem de Deus, em nome de Jesus. Levanta a cabeça, meu irmão, sai desse sofá em nome de Jesus e vá fazer seu papel sacerdotal e haja, tenha atitude, seja determinado. Deus vai resgatar a sua casa em nome do Senhor. Você é responsável pela saúde da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Não tem como. Pela palavra, apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja de boa aparência, que tem fulgor, brilho, né? Grandeza. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas que seja santa, irrepreensível. Então, ou seja, se entregou para beneficiar essa igreja. Então, se entregue para beneficiar a sua casa. Coloque a sua casa como prioridade. Põe a sua casa como sendo fonte da sua atenção, do seu alvo e dos seus recursos. Gaste tempo e recurso e dinheiro com a sua família e você vai ter o bem mais precioso desse mundo, que é a nossa casa, em nome de Jesus. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como chamou a igreja, é um nível elevado. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. É claro, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Quem fica se autoflagelando é uma pessoa que perdeu a sanidade, que está com a sua ideia equivocada, que portanto se maltrata, porque normalmente a pessoa em sã consciência, uma pessoa iluminada, busca se beneficiar e busca se proteger o seu próprio corpo. Da mesma forma, atue para poder promover saúde ao seu corpo, à sua família, à sua casa, à sua mulher, em nome do Senhor Jesus. Porque porque ninguém aborrece sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Dar nutrientes, nutre, alimenta, sustenta do ponto de vista afetivo, emocional, psicológico, do ponto de vista sociológico, deixe com que ela seja bem apresentada no contexto social e também no ponto de vista espiritual, conduz na dimensão de Deus na sua casa, alimenta espírito, alma e corpo, como também o Senhor a igreja é muito bem servida por Jesus. Ele dá dons, mas também desenvolve fruto, porque ele quer adornar uma igreja santa, imaculada, perfeita e irrepreensível, a encontrar o Senhor nos ares e promover um casamento de excelência. Oh, glória a Deus! Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixar pai e mãe tem a ver com o processo educativo, o processo de educação, é o que está aí na sua tela agora, a partir desse novo slide. O papel do homem na revelação bíblica. O homem sai da casa dos pais para construir sua família. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Também tem lá no livro Casamento, Lugar em Tudo Começa, que eu explico a miúdo essa parte aqui, tá? Porque isso sair tem a ver com duas coisas. A primeira coisa é educação e a segunda é responsabilidade. Os pais, quando educam seus filhos, e que, portanto, tem aquela fase em que os filhos ficam na tutela, à mercê, no domínio, no controle dos pais, nesse tempo, é um tempo de preparo, é um tempo de instrução, é um tempo de ensino, é um tempo de enxerto, é um tempo de crescimento, é um tempo de desenvolvimento, porque a fase da infância
da juventude, ele vai da adolescência, ele vai se desenvolvendo e tal, e o pai dando esse suporte enquanto um ser tutelado. Mas esse ser chega à idade madura, chega à maioridade, e na maioridade tem que seguir o seu rumo, tem que seguir o seu caminho. Educação, a palavra em si, nos remete à ideia de remeter, ex-ducare ou ex-ducere, ex é sair, é lançar, educar, é preparar, instruir, moldar, pensando, visando no lançar. Filho é flecha na mão do valente, não pode reter a flecha na sua aljava, tem que sacar da aljava e lançar bem longe em nome de Jesus, deixar ir, vá com Deus, mas vai. Tem pai que aprisiona, tem pai que segura, tem pai que não quer, pai e mãe que não querem que os filhos se casem e que vão morar longe. Não, morar longe que vai ser de mim. Não, ele segue a sua vida normal, faz parte da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer, é o processo biológico natural. Educação não é para aprender, educação não é uma gaiola. Educação é de fato um abrir das portas para que a pessoa consiga desenvolver a sua autonomia e as suas competências de modo a servir a Deus com alegria na beleza da sua santidade. Então, a educação, primeiro, que você não vai se apropriar dos seus filhos pelo resto da vida. Chegará um tempo em que ele tem que sair. E a propósito, tem muitos filhos que não foram preparados para sair e querem ficar, ai meu Deus, debaixo da saia da mãe a vida inteira. Um bando de marmanjo barbudo, de sapo barbudo que não quer avançar e sair e seguir o rumo. São medrosos, fracos, débeis, inseguros. Aí quer... Meu amigo, o teu pai e tua mãe tem uma vida boa, tem uma boa casa, um bom apartamento, tudo mais. É dos seus pais. Se você não pode morar num lugar semelhante, vá morar numa kitnet com a sua esposa, mas vá ser feliz em nome de Jesus e vá construir a sua história, porque deixará. Quando não deixa pai e mãe, dá ruim. Tem gente que se casa, inclusive, e quer morar com os pais. Não casou, quem casa quer casa. É mais simples, num lugar não tão bom, paciência, vai trabalhar, construir, Deus vai te abençoar e você vai promover um tempo de excelência. O pai pode ajudar? Amém, aleluia. Mas uma coisa é ajudar, uma coisa é proteger de modo demasiado. Vou aqui avançar, porque senão vai embora aqui o horário e vai te cansar aí. Não quero isso, tá bom? E nesse sair tem a ver com assumir responsabilidade. Ele precisa entender que ele vai responder pelas suas questões, pelas suas decisões, pela sua família, pelas suas contas, vai ter que pagar os seus boletos, vai ter que negociar lá no banco as suas dívidas e tocar o barco e seguir a vida na bênção de Deus. Ser responsável, maturidade, confiança, desenvolver o aspecto da sua habilidade humana. O homem também é líder. O homem lidera a esposa, provê a casa e ajuda a preparar os filhos para a vida. Aqui, liderar tem a ver com os princípios da liderança bíblica. Tá? Liderar não é escravizar, liderar não é oprimir, liderar não é castrar, liderar não é tolir, liderar é promover, é proteger, é prover, é ordenar, é organizar, estabelecer ordem e dar notoriedade aos liderados. Liderar, portanto, é manifestar na sua inteireza vida, liderança servidora, liderança promovedora, liderança ajudadora, não liderança castradora. Liderar aqui tem a ver com o aspecto de promover salvaguarda, promover saúde, é o lavrar e guardar. Lavra, trabalha, mas guarda, protege. Não tem a ver com escravização. Portanto, os princípios, um bom líder dá poder. Jesus deu poder à igreja, tá bom? Deu poder à igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Eu vou usar o meu poder para promover vocês. Vou dar vez, vou dar voz, vou dar autoridade. Até os demônios vão sujeitar o poder que eu vou colocar na vida de vocês. Eis que vos dou poder. E vocês, quando receber poder, ser-me-eis minhas testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele deu o maior poder à sua igreja, o Espírito Santo. Então, dê poder à sua família, dê poder, dê visibilidade, conduza, promova, exalte, possa crescer e não abater, humilhar, escravizar, ok? O homem comunica Deus
para a sua família. É a força do legado. O homem comunica. Comunicar é socializar, compartilhar, entregar. O homem comunica, compartilha, entrega, traz Deus para casa. Ele é o sacerdote, o próprio, a Bíblia diz categoricamente que o próprio Noé, né, fez a arca e salvou, mas também o Jó, a Bíblia diz que ele levantava de madrugada e chamava os seus filhos, e para cada um, 10 filhos, para cada um, oferecia uma oferta ao Senhor, intercedendo em favor deles, intercedia por cada um deles. De repente pecado, eu vou aqui oferecer o sacrifício para poder trazer Deus para a vida dos meus filhos. E você, pai, não desista do seu filho, ore por ele, ministre, entregue, dê uma oferta direcionada a Deus pelo seu filho, invista no seu futuro. A melhor herança que deixamos aos filhos é o nosso legado, o exemplo de pai de família, de um homem de Deus, de bom cidadão, de um cristão, de um homem de Deus de verdade, que lutou, trabalhou para ver que a sua família fosse e como é uma bênção na presença de Deus. Não perca a sua família por nada nesse mundo, nenhuma outra coisa é tão valiosa quanto a sua família. Não deixe com que a amante roube a paz na sua casa. Não deixe com que um rabo de saia venha te perturbar e trazer transtorno na sua casa. Renuncie o mundo e ame a Deus e a sua casa, e você vai ver a boa mão do Senhor em nome de Jesus. Portanto, pai, não seja um pai ausente, não seja um pai negligente, não seja um pai intransigente, não seja um pai ausente que transfere a sua responsabilidade a outrem, a esposa, a igreja, a escola. Assuma o seu papel e marque presença em nome de Jesus. Não seja um Adão. Adão, onde estás? Eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Não seja um pai negligente que vê o problema e finge que não vê. Tá o problema ali, fala com a sua mãe e tal, não, vá, chama para si, pegue esse burro brabo e amanse em nome de Jesus e vá na força do Senhor, meu irmão, em nome do Senhor. Eu fico aqui indignado quando penso num homem como Acabe, que entra no quarto, apaga a luz, né, assim, e se cobre a cabeça e começa a chorar e não age, não resolve o problema. Não, vá na luta. Levanta a cabeça e vai firme, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não seja um pai intransigente, autoritário, não que tenha autoridade, mas autoritário, um mandatário, intolerante, inflexível, grosso, bruto, brusco, incapaz de manifestar afetividade, de abraçar, de beijar, dizer eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, minha esposa. Não seja uma pessoa que comunique a afetividade. Você não é um animal de sangue quente somente, você é um homem que carrega a alma, sentimento. Portanto, libere o perdão, libere o amor, seja acolhedor, seja cordial e manifeste a vida de Deus em nome de Jesus na sua família, e Deus vai te abençoar. Portanto, eu encerro aqui lendo essa conclusão. Usei a própria introdução da revista e termino usando a conclusão, que é lindíssima. Eu quero te chamar para você ler comigo aqui essa introdução em nome de Jesus. Diz assim: hoje, mais do que nunca, o cristão precisa confrontar os ditames culturais circundantes e contrapor-se a tudo que pretenda banalizar, subverter ou relativizar a verdade eterna. Para tanto, homens, ornem suas vestes sacerdotais e usem-nas cotidianamente. Tenha a verdade como fundamento, a justiça como prática, a integridade como espelho, o amor como retrato da alma, a coragem como virtude, o trabalho como riqueza, a humildade como inspiração, a família como paixão, o exemplo como legado, a fé como herança, o reino como prioridade e o temor de Deus como princípio. Que coisa maravilhosa, que aula poderosa. Portanto, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma bênção, uma bênção. É minha oração aqui que essa aula tenha te abençoado e que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Não se esqueça agora, amanhã, às 10 horas, aqui do meu canal Ao Vivaço, o segundo podcast da palavra,
que falará sobre o tema A Excelência da Bíblia. Eu, pastor Natan Fernandes, pastor Israel Trota, aqui no mesmo bate-canal para te abençoar em nome do Senhor. Espero por você, um forte abraço, fique com Deus e até breve em nome de Jesus. Amém.